Irmãos, hoje nós vamos finalizar a nossa escola dominical de férias, né? A gente tem visto aí durante esses domingos pela manhã, a gente tem olhado algumas religiões consideradas não cristãs, né? E nosso intuito é finalizar hoje, nessa manhã, e assim então encerrando, né, esse nosso período de escola dominical sobre esse tema, tá? Deixa só o Lucas ajeitar ali para mim. Vamos ver se essa faculdade de engenharia de software está fazendo algum efeito. Aí, Eduardo, não é só você que tem médico em casa que tem que ir para o pronto-socorro, não. É sintoma da velhice, viu? É verdade, Miguel. Irmãos, vamos lá. Nossa escola dominical, então, a gente tem estudado sobre esse tema, né? Há um só Deus. A nossa ideia aqui é passarmos um panorama, tá? Não dá para a gente pensar em tudo, né? O que nós gostaríamos de falar sobre as religiões não cristãs. O intuito aqui é, de fato, passar um panorama geral, né, a respeito desse assunto. E hoje, então, nós vamos finalizar, né? Mas antes disso, a gente precisa fazer algumas considerações finais. A gente tem falado sobre isso aqui, tá? Então, o nosso intuito aqui não é atacar pessoas, tá? A gente não tem esse intuito aqui. O nosso foco é um foco doutrinário, teológico, tá? A gente sempre tem pautado nesse sentido, né? Então, tenho trazido aqui as crenças, aquilo que cada religião não cristã pensa a respeito disso, né? Para que a gente tenha um panorama doutrinário, para que a gente possa responder também de maneira doutrinária, né? De maneira bíblica. O nosso intuito é exatamente esse, tá? Então, como eu falei, o foco é trazer entendimento, firmeza da fé cristã, e também um apelo à evangelização, né? A partir disso, como é que nós podemos ajudar essas pessoas no que diz respeito, então, àquilo que elas têm vivenciado nessas religiões, tá? O intuito, então, nessa manhã, irmãos, é falar sobre o papado, tá? Eu falei sobre isso na semana passada. O meu intuito, então, é nós finalizarmos esse estudo, né, sobre as religiões não cristãs, olhando, então, para o papado da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Como é que eles olham, tá? Essa ideia do Papa, tá? Novamente, irmãos, nós vamos pensar dentro da perspectiva doutrinária, teológica, tá? Aqui eu não estou olhando para cada Papa exclusivamente. Meu intuito não é falar sobre cada um deles, se eles estão certos, se estão errados. O intuito é a gente pensar doutrinariamente, teologicamente, a respeito, então, desse assunto, tá? Primeira coisa que a gente, então, precisa mencionar é de onde surgiu, então, essa ideia do papado, né? Onde é que a Igreja Católica tirou essa ideia de que o Papa, então, é, de fato, o segmento, né? Ou ele é o descendente ali, o herdeiro do apóstolo Pedro, né? A ideia é essa aqui, tá? Então, o texto que eles usam é exatamente esse texto aí de Mateus, capítulo 16, os versos 15 a 19. Eu vou pedir os irmãos, por gentileza, para lerem para mim, por favor. Isso. Os irmãos lembram o contexto dessa passagem? O que Jesus falou sobre isso com Pedro? Vocês lembram o contexto? Vamos lá, a gente tem a manhã inteira aqui para vocês responderem isso. Um de cada vez, isso mesmo, Paulo. Diga, Xandão.
Isso. Aham. Isso, tá? Então é exatamente esse contexto, né? Jesus está perguntando aos seus discípulos o que as pessoas pensavam a respeito dele, né? E aí eles dizem, olha, alguns pensam que você é Elias, outros pensam que o Senhor é um dos profetas. E aí então Jesus se dirige aos discípulos, né? E vocês, o que vocês pensam a meu respeito, né? E a resposta, então, de Pedro vem nesse sentido aí, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, como é que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela, então, enxerga esse texto e, a partir dele, então, ela tira as conclusões de que Pedro, então, de que o Papa, né, melhor dizendo, ele é o sucessor do apóstolo Pedro, tá? A primeira coisa que eles falam aqui, basicamente, é essa ideia ali, né? Veja que Jesus fala a respeito de Simão, né? Bem-aventurado é Simão Barjonas, né? Chamando ali a Pedro pelo seu nome ali de nascimento, né? E aí então ele muda o nome de Pedro, ou de Simão, né? Para o nome de Pedro, né? Então veja ali, ele diz, né? Também eu te digo, tu és Pedro. Então eles interpretam dentro da teologia católica que essa mudança do nome, né, trouxe exatamente o significado da missão e da autoridade que Pedro estava recebendo ali do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Vocês lembram bem, né? Da mudança, por exemplo, lá de Jacó para Israel, né? De Abrão para Abraão, né? Então, de vez em quando você percebe dentro da própria Escritura essa mudança de nome, que traz de fato uma mudança de significado, e a partir dali então a pessoa começa digamos assim, caminhar num outro sentido, né? Por exemplo, Abrão, né? Abrão o nome Abrão significa pai exaltado. Abraão, né? Significa pai de uma grande multidão. E a gente sabe o significado disso, né? Então aqui a ideia da teologia católica é essa, né? O nome, a mudança do nome trouxe também uma nova missão e também trouxe a autoridade sobre Pedro, tá? Então esse é o significado que eles trazem lá. E aí então eles dizem, olha, tá vendo? Ele está dizendo, olha, tu és Pedro e sob esta pedra. Aqui não aparece para nós, né? Mas no grego tem ali uma espécie de um trocadilho, né? Espécie ali de um jogo de palavras, né? Então tu és Petros e sob essa Petra, né? Então tem essa jogada aí, Petros e Petra, né? E eles dizem, olha, tá vendo? Jesus então está colocando sobre Pedro, né? Essa pedra fundamental da qual então ele vai edificar a sua igreja, né? Então, para a Igreja Católica, Pedro é a rocha, Pedro é o fundamento, ele é o sucessor, então, do próprio Senhor Jesus Cristo, né? É como se Jesus estivesse transferindo para Pedro essa missão e essa autoridade para que, através de Pedro, então, a igreja pudesse ser edificada e assim sucessivamente, né? Daí a ideia do papado, né? Do que o Papa, então, vai suceder o próprio apóstolo Pedro, tá? Então, dentro disso, Jesus deu a ele, né? O poder das chaves, tá? Então, é Pedro, né? O Papa, que vai, então, a ser essa autoridade administrativa e governamental. Então, Pedro recebe essa autoridade vicária, exercida em nome de Cristo. Isso inclui, então, o ensino, governo e disciplina, tá? Em outras palavras, quem abre e fecha as portas do reino dos céus é o Papa, né? E é através da igreja, então, que as pessoas podem ou não receber as bênçãos de Deus. Então, preste atenção, irmãos, que não é nada algo popular. A coisa não nasce simplesmente do nada, tá? Como eu falei na semana passada, tem uma base teológica, tem uma base doutrinária, da qual então vai ser praticado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas indulgências, que foi a grande questão lá da Reforma Protestante, aquilo ali não era algo simples, não era simplesmente uma arrecadação de dinheiro, não era uma campanha popular,
tinha todo um aspecto doutrinário, teológico por detrás disso. Ou seja, se a igreja é a detentora, então, da graça de Deus, ou ela é quem dispensa, né? Quem exerce, então, a graça de Deus sobre os fiéis, então a igreja pode fazer isso à medida, então, que isso se torna necessário. Então, o que era a indulgência? A indulgência nada mais era do que a venda da graça de Deus através, então, de um pagamento. Então, se a igreja ela tem o poder de dar a salvação para quem ela quiser, ela pode vender isso, e ela fazia isso por meio das indulgências, tá? Por mais que eu estou falando isso de maneira normal, né, a gente sabe das implicações doutrinárias e teológicas disso, mas isso surge exatamente dessa perspectiva, de que eles têm o poder de poder desferir ou não a graça de Deus sobre os fiéis, tá? Então, essa basicamente aí, irmãos, é a ideia da Igreja Católica sobre a sucessão de Pedro, tá? A gente vai, daqui a pouco, falar um pouquinho sobre essa questão dentro do catecismo católico, tá? Então, eles receberam, Pedro, ou Papa, né, recebeu essa autoridade. Qual é a interpretação que nós fazemos desse texto, né? Qual é a interpretação correta que nós fazemos disso aí? Ou seja, a afirmação, né, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, esta é de fato a pedra, tá? Ou seja, esta é o fundamento que edifica e governa toda a igreja. Ou seja, a pedra não é Pedro, a pedra é a afirmação que Pedro fez. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tá? Então, sobre esta pedra, ou seja, sobre essa afirmação que Pedro acabou de falar, é que Jesus diz, então, que vai edificar a sua igreja, e ele vai dar, então, as chaves, né, do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. A interpretação que nós temos disso, tá? A gente poderia dar uma aula sobre isso daí, tem a ver exatamente com a pregação da palavra de Deus e a própria disciplina eclesiástica, né? Então é isso que nós entendemos como sendo a chave que liga e desliga, tá? Aquilo que está no céu e aquilo que está na terra, tá? Vamos lá. O que a Igreja Católica, então, ela afirma sobre o papado, tá? Então eu vou ler para os irmãos aqui algumas questões relacionadas, então, à teologia católica a esse respeito, tá? Na semana passada, então, eu falei um pouquinho sobre o catecismo da Igreja Católica. Veja, então, o que o catecismo fala sobre o Papa no parágrafo 882. Vejam o que eles dizem lá. Eles dizem o seguinte, olha, o Papa, o Bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é princípio perpétuo e visível, fundamento da unidade que liga entre si tanto os bispos como as multidões dos fiéis. Então, o que ele está dizendo, né? O Papa é o cabeça principal, é ele que liga, então, os bispos, por suas vezes, ligam ali os padres até chegar nos fiéis, né? Falando, então, sobre a unidade da igreja, tá? Eles dizem ainda nesse artigo 882, né? No parágrafo 882, com efeito, em virtude do seu cargo de vigário de Cristo e pastor de toda a igreja, o pontífice romano tem sobre a mesma igreja, preste atenção, um pleno poder, supremo e universal, que pode sempre livremente exercer. Então veja, para a teologia católica, o Papa tem poder pleno, supremo e universal. Tá? Então essa é a ideia que eles têm do papado, né? De que o Papa, então, é o cabeça de toda a igreja, né? E de que ele, então, tem esse pleno poder supremo e universal sobre os fiéis. Tá? O Concílio Vaticano I,
que é um pouco mais recente, né, do que esse catecismo, ele reafirmou a questão do papado, né? Eu não vou ler tudo aqui, mas no parágrafo 1826, aqui já é outro documento, tá, irmãos? O primeiro foi o catecismo que eu li, agora eu estou lendo o Vaticano I, que já é outro documento que fala também sobre a teologia católica, né? Então, eles reafirmaram a questão do papado nesses artigos aí, tá? O artigo 1826 e também o artigo 1827. Eu vou ler aqui parte dele, tá? Não vou ler todo porque ele é grande, mas aqui ele afirma o seguinte, olha: por isso, apoiados pelo testemunho manifesto da Sagrada Escritura, ele vai dizer, né? Obriga todos os fiéis cristãos a crerem que a Santa Sé Apostólica e o Pontífice Romano tem o primado sobre todo o mundo, e que o mesmo Pontífice Romano é o sucessor de São Pedro, o príncipe dos apóstolos, e é o verdadeiro vigário de Cristo, o chefe de toda a igreja, e o pai e doutor de todos os cristãos, e que a ele entregou o nosso Senhor Jesus Cristo todo o poder de apacentar, reger e governar a igreja universal, conforme se lê nas atas dos concílios ecumênicos e nos sagrados cânones, tá? Ainda no Vaticano I, no parágrafo 1827, olha o que eles vão dizer: ensinamos, pois, e declaramos que a Igreja Romana, por disposição divina, tem o primado do poder ordinário sobre as outras igrejas, e que este poder de jurisdição do Pontífice Romano, poder verdadeiramente episcopal, é imediato. No finalzinho eles vão dizer assim: esta é a doutrina católica, da qual ninguém pode se desviar, sob pena de perder a fé e a salvação. Então, o que eles estão querendo dizer aqui? Aquilo que nós falamos na semana passada, que fora, então, da Igreja Católica Apostólica Romana, não tem salvação, né? Porque se você está fora, então, do princípio aí, então, do papado, obviamente você está correndo sério risco no que diz respeito, então, à sua salvação. Olha o que eles ainda vão dizer no parágrafo 1831, também do Vaticano I, tá? E isso, então, eles colocam como sendo cânon, tá? Ou seja, como algo extremamente sagrado. Eles dizem o seguinte, olha: se, pois, alguém disser que ao Pontífice Romano cabe apenas o ofício de inspeção ou direção, mas não o pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a igreja, não só nas coisas referentes à fé e aos costumes, mas também nas que se referem à disciplina e ao governo da igreja, espalhada por todo o mundo, ou disser que ele só goza da parte principal deste supremo poder, e não de toda a sua plenitude, ou disser que este seu poder não é ordinário e imediato, quer sobre cada uma das igrejas, quer sobre todos e cada um dos pastores e fiéis, seja excomungado. Então, o que esse parágrafo está querendo dizer? Se alguém disser que o Papa ele só tem poder de administrar a igreja, se ele só tem direito de inspecionar a igreja, mas que ele não tem direito sobre toda a igreja, e que ele não tem direito, inclusive, de disciplinar aqueles que são devidos, né? Essa pessoa, então, seja excomungada, seja considerada anátema, né? Então, o que eles estão querendo dizer aqui? Ninguém pode tirar nenhum centímetro desse pleno poder do Papa, né? E se essa pessoa, então, disser isso, ela deve ser considerada, então, excomungada, né? Ou deve ser considerada anátema, ok? Dentro disso, então, irmãos, existe também aquilo que a Igreja Católica fala da infabilidade papal, tá? Também alguns artigos aqui, né?
que nós vamos ler do Catecismo Romano. Então, o que é que basicamente a infalibilidade papal diz, né? Ela diz que quando o Papa, né, ele fala ali da cadeira, né, a expressão é ex cátedra, né? Então, toda vez que ele pronuncia alguma coisa da cadeira, oficialmente, então, aquilo que ele está dizendo é algo infalível, né? É algo que não precisa passar por nenhum tipo de revisão no que diz respeito, então, àquilo que ele está dizendo. Então, o Catecismo Católico, ele vai dizer o seguinte no artigo 889. Veja o que ele diz lá. Para manter a igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo quis conferir à sua igreja uma participação na sua própria infalibilidade. Infalibilidade, tá? Ou seja, ele está dizendo, a própria igreja desfruta da infalibilidade do próprio Senhor Jesus Cristo. Através de quê? Nós vamos falar daqui a pouco, tá? Ele diz então no artigo 891, desta infalibilidade goza o pontífice romano, chefe do colégio episcopal, por força do seu ofício, quando na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis, e encarregado de confirmar na fé os seus irmãos, proclama, por um ato definitivo, um ponto de doutrina respeitante à fé ou aos costumes. A infalibilidade prometida à igreja reside também no corpo dos bispos, quando exerce o seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro, sobretudo num concílio ecumênico, quando pelo seu magistério supremo a igreja propõe alguma coisa para crer como sendo revelada por Deus como doutrina de Cristo. Deve-se aderir na obediência da fé a tais definições. Esta infalibilidade abarca tudo quanto abarca o depósito da revelação divina, tá? O Concílio Vaticano I, tá? Que também é mais recente, ele também fala isso no artigo 1832 até o artigo 1836. Eu não vou ler tudo, irmãos, porque é muita coisa, mas eu quero ler aqui uma parte, né, de alguns artigos que podem ser mencionados aqui a respeito do Vaticano I, tá? Olha o que diz, por exemplo, o artigo 1836, que fala sobre a questão do Papa ser infalível. Uma parte, então, desse artigo diz assim: pois o Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de São Pedro para que estes, sobre revelação do mesmo, pregassem uma nova doutrina, mas para que, com a sua assistência, conservassem santamente e expusessem fielmente o depósito da fé, ou seja, a revelação herdada dos apóstolos. E esta doutrina dos apóstolos abraçaram todos os veneráveis santos padres, veneraram-na e seguiram-na todos os santos doutores ortodoxos, firmemente convencidos de que esta cátedra de São Pedro sempre permaneceu imune de todo o erro, segundo a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, feita ao príncipe dos apóstolos. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Novamente aqui falando, né, que Deus então preservou a infalibilidade, então, de São Pedro, para que a igreja, então, permanecesse firme, né, no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Veja ainda aqui o artigo 1839, também do Vaticano I, ele diz o seguinte: por isso nós, apegando-nos à tradição recebida desde o início da fé cristã, para a glória de Deus, nosso Salvador, para a exaltação da religião católica e para a salvação dos povos cristãos, com a aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado que o Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, né, ou fala da cadeira, né, isto é, quando no desempenho do ministério de pastor e doutor de todos os cristãos,
define com sua suprema autoridade apostólica alguma doutrina referente à fé e à moral para toda a igreja, em virtude da assistência divina prometida a ele, na pessoa de São Pedro, goza daquela infalibilidade com a qual Cristo quis munir a sua igreja, quando define alguma doutrina sobre a fé e a moral, e que quando tais declarações do Romano Pontífice são por si mesmas, e não apenas em virtude do consenso da igreja, irreformáveis. Ou seja, você não pode reformar uma declaração do Papa ex cátedra. Por quê? Porque ela não contém erros. É isso que eles estão dizendo, tá? Veja então, dentro disso ainda, né? O artigo 1840 do Vaticano I diz: se porém alguém ousar contrariar esta definição, o que Deus não permite seja excomungado. Aquilo que acabou de ser dito aqui a respeito, então, do Papa. Tá? Então, notem, irmãos, dentro do catolicismo, né, o Papa ele não é apenas alguém que exerce ali uma função, digamos, pastoral, ou de doutrina, ou de ensino, né? Vai muito além disso, ele tem pleno poder, né? Ele está sobre todos os cristãos, e ele tem então esse ofício, né? E ele desfruta então dessa infalibilidade que é descrita aqui. Então eles acreditam, né, por meio dos seus escritos, por meio da sua doutrina, que de fato o Papa é o sucessor de Pedro. E que através então do papado, né, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo está então desfrutando dessa infalibilidade, né? Ou seja, quem estiver fora da igreja católica romana corre sérios riscos então de não estar na verdadeira igreja, tá? O que a fé reformada, então, ela afirma sobre o papado, né? Sobre o Papa, né? A confissão de fé, ela fala, então, lá no capítulo 25, ela diz: não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum, pode ser o Papa de Roma o cabeça dela, mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo o que se chama Deus, tá? A gente vai entender um pouquinho mais porque que a confissão de fé então fala a respeito do Papa dessa maneira, tá? Uma questão importante que que eu quero mencionar é sobre o que Calvino falou sobre o papado, né? Algumas pessoas pensam assim: Calvino nunca falou mal do Papa, né? Calvino tinha até um apreço pela Igreja de Roma, né? Ele não tinha nenhuma questão, né, contrária ao papado e por aí vai. Vamos lá dar uma olhadinha aquilo que Calvino fala então sobre o papado. Eu vou pedir os irmãos para lerem para mim, por gentileza. Primeiramente, então, veja o que Calvino fala sobre o fato de que o Papa não pode exercer o sacerdócio. Os irmãos lá, por favor. Alguém pode ler lá, por gentileza, Hebreus capítulo 7, o verso de número 12, por gentileza. Hebreus 7, 12. Quem achar, pode ler, por gentileza. Isso. Então, o que Calvino está dizendo aqui, né? Nós conhecemos bem a história, né? O sacerdócio
que existia no Antigo Testamento, né? Então, aquele sumo sacerdote, ele prefigurava o próprio Cristo, né? Então, ele era aquela pessoa responsável, digamos assim, né, de conduzir as pessoas a Deus. Então, o sacerdote, ele oferecia sacrifício por si mesmo, mas oferecia também sacrifício pelo povo diante de Deus, e ele tinha então toda aquela indumentária, né, toda aquela roupa que ele vestia, né? Nós lemos aqui alguns domingos atrás que ele tinha ali o peitoral, né? E ele cada uma daquelas pedras, né, simbolizava os filhos de Israel que eram levados na presença de Deus, exatamente para que o sacerdote pudesse fazer essa intermediação entre Deus e o povo, né? Então ele levava o povo diante de Deus, né? Obviamente com o sacerdócio de Cristo, né? Porque uma vez que um dos ofícios de Cristo é ser sacerdote, todo aquele sacerdócio do Antigo Testamento acabou-se, né? Cristo ofereceu-se uma vez por todas pelos nossos pecados. Nós poderíamos dizer que Cristo então entrou na presença de Deus como sumo sacerdote e ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício por nós. Então nós não precisamos mais imolar animais, a gente não precisa oferecer mais sangue de animais, nada disso, porque Cristo ofereceu o seu próprio sangue. O que Calvino então está dizendo é isso, que aquele sacerdócio, ele foi passado então para Cristo. Cristo é de fato o último sumo sacerdote, né? Depois dele não houve ou não há nenhuma outra pessoa que faça a intermediação entre Deus e os homens. E o que Calvino está combatendo é exatamente isso, essa ideia do catolicismo, que diz então que o Papa ele funciona exatamente como esse sacerdote, como esse vigário de Cristo, né? Que ele se apresenta então entre os homens, né? Entre os fiéis e o próprio Deus, né? Então Calvino está falando exatamente a respeito disso, né? De que em nenhum momento Cristo passou essa função, passou essa autoridade a quem quer que seja, mas Cristo é o sumo sacerdote. Ninguém pode chegar diante de Deus por outro caminho, somente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Calvino também fala sobre o papado, né? E ele vai dizer então que o papado não vem de Pedro. Leiam lá para mim, por favor, por gentileza. Isso, então aqui Calvino está combatendo aquela ideia, né, que o catolicismo tem, de que Pedro então está acima dos demais apóstolos, né? E o que a gente está vendo aqui então é exatamente isso. Pedro era mais um entre os apóstolos. Ele não se colocou em primazia aos demais, né? Ele não dizia para os demais apóstolos, né, olha, vocês têm que me respeitar, né? Porque eu recebi de Cristo a primazia do apostolado. Eu sou o líder de vocês, né? Eu que comando aqui essa parada, né? Eu que vou comandar aqui o colégio apostólico, né? Muito pelo contrário, o que a gente vê de fato é esse colegiado, né, do apóstolo Pedro com os demais apóstolos. Pedro, inclusive, chegou a ser repreendido pelo apóstolo Paulo lá na carta aos Gálatas, né? Exatamente porque Pedro estava ali pisando na bola, né? Ele se comportava diante dos judeus de uma forma e diante dos gentios também ele se comportava de uma maneira diferente, né? E aí Paulo falou, olha, você não pode fazer isso, né? Você está se comportando de maneira incoerente, né? E ele foi repreendido pelo próprio apóstolo Paulo, né? O próprio apóstolo Pedro vai dizer isso, né? Falando dos escritos do apóstolo Paulo, como ele tinha às vezes dificuldade de até entender aquilo que o apóstolo Paulo escrevia, né? Em nenhum momento ele se colocava de maneira proeminente, né? Dizendo a primazia do apostolado é minha, mas ele era um apóstolo, ele era um bispo, ele era um presbítero, juntamente com os demais, ali no Novo Testamento, tá? E não tendo essa primazia sobre os demais apóstolos. Calvino também vai falar sobre essa expressão, né, de que o Papa é o vigário de Cristo. Novamente eu vou pedir os irmãos, por gentileza.
Isso. Então aqui Calvino está tirando essa ideia, né, de que o pontífice romano ele carrega sobre si essa ligação, né, essa ideia do vicário, né, ou seja, o Papa ele faz às vezes de Cristo, né, ligando então os seres humanos, ligando então os fiéis à presença de Deus, ou seja, todas as bênçãos que você pode pensar em receber precisa então passar por esse caminho, né? Mas não é isso que de fato nós acreditamos, né? Nós não acreditamos que as bênçãos de Deus precisam passar pelo instrumento humano, né? Ela precisa passar por Cristo. Aquela ideia que a gente às vezes tem, né? Não, a oração do pastor é melhor do que a minha oração. Ela é absolutamente antibíblica, né? A minha oração não é melhor do que a oração de quem quer que seja. Porque a minha oração ela é feita em nome de Cristo. É Cristo, então, que nos leva diante de Deus. Nós não precisamos estar na igreja, por exemplo, para orarmos, né? Você pode orar na sua casa, você pode orar no seu quarto, você pode orar em qualquer lugar, porque o Espírito Santo de Deus, então, digamos, não limita, então, a um lugar ou a uma pessoa. O único meio de acesso, então, é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? E aqui, então, Calvino está combatendo essa ideia de que o pontífice romano, então, faz, às vezes, do próprio Cristo, tá? Ele ainda fala sobre a questão da infalibilidade papal, e ele diz, então, que essa ideia deve ser completamente rejeitada. Vou pedir novamente os irmãos para lerem para mim, por favor. Isso, tá? Não se assustem assim com um pouquinho da acidez de Calvino, não, viu? É comum, tá? Ele é meio ácido mesmo, assim, com as palavras que ele usa. Então, quem já leu, né, está acostumado, assim, que de vez em quando ele chama os seus opositores de cães, né, de porcos, né? O que esses porcos estão se lameando com a doutrina, né? Então, ele é meio ácido, assim, de vez em quando, tá? Então, não se assuste com aquilo que ele fala, tá? Vamos lá. Ele também menciona, né, que o Papa é também um anticristo. Está lá nas Institutas. Eu vou pedir novamente os irmãos para lerem para mim, por favor. Isso, nós vamos entender melhor essa ideia lendo exatamente a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os versos 3 e 4.
Ali então o apóstolo Paulo, né, descrevendo aqueles irmãos, ele diz o seguinte: olha, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, ao comentar esse texto, né, a Calvino então trouxe exatamente essa ideia, né? E por isso então que a confissão de fé vai falar a respeito disso, né? Quando nós lemos lá no capítulo 25, que trata exatamente sobre quem é o cabeça da igreja, porque é exatamente a interpretação aqui de Calvino é que o papado, né, ele tenta exatamente ocupar o lugar de Deus. Ele tenta fazer as vezes de Deus. E o que a gente tem visto aqui é exatamente isso, né? Então você vê, por exemplo, as tradições, né? O próprio magistério se colocando então em pé de igualdade com a palavra de Deus. Você vê, por exemplo, o Papa, né? Se colocando no mesmo patamar de Cristo, né? Se fazendo então como vigário de Cristo, intermediando então as bênçãos de Deus entre Deus e os fiéis, né? A própria igreja romana se colocando nessa condição, né, de ser essa mediadora, essa dispenseira então da graça de Deus, da misericórdia de Deus, né, fazendo então às vezes do próprio Deus, né, tentando de alguma maneira intermediar as bênçãos de Deus entre Deus e os próprios fiéis. Ao comentar então esse texto, veja, por exemplo, o que Calvino vai dizer a esse respeito, né? Ele vai dizer, olha, não existe nenhuma destas coisas que o Papa não afirme estar sobre a sua autoridade. Ele se orgulha de que cabe a ele impor às consciências as leis que lhe pareçam boas e sujeitá-las ao castigo eterno. Quanto aos sacramentos, ou ele institui novos, de acordo com a sua própria inclinação, ou corrompe e deforma aqueles que foram instituídos por Cristo. Sim, descarta-os completamente, para pôr em lugar deles os sacrilégios que inventou. Então é essa ideia, né, que Calvino está trazendo aqui, de que o papado, então, se coloca no próprio lugar de Cristo, né? Trazendo essa ideia exatamente dentro dos sacramentos, né? Dentro das doutrinas que a igreja romana menciona. Veja o que ele vai dizer também em comentário a esse texto de 2 Tessalonicenses. Ele diz, olha, o Papa inventa meios de alcançar a salvação que estão completamente em desacordo com a doutrina do Evangelho. E, por fim, não hesita em mudar toda a religião de acordo com a sua vontade. Ele vai dizer ainda, em comentando esse texto, ele vai dizer, pois sabemos que tudo o que é levantado em lugar de Deus é um ídolo, ainda que não traga o nome de Deus. E por fim ele vai dizer que todo critério do anticristo pode ser achado no papado romano. É possível deduzir-se de uma comparação de ambos, né? Olhando exatamente para aquilo que é descrito aqui em 2 Tessalonicenses e aquilo que é descrito então naquilo que nós temos visto dentro do papado, tá? Além disso então, né, algumas pessoas mencionam que Calvino nunca se posicionou a respeito da igreja romana, né, que Calvino sempre passava pano, vamos dizer assim, no catolicismo, né, mas veja o que ele diz lá nas Institutas. Ele vai dizer, olha, não pode ser mãe das igrejas aquilo que não é igreja, e não pode ser príncipe dos bispos aquele que não é bispo. Incontestavelmente, a igreja é reconhecida por suas marcas. E aí depois ele vai descrever, né, as marcas da igreja, que são quais? A pregação fiel das Escrituras. Que mais? A administração correta dos sacramentos. E que mais?
a disciplina bíblica. Então, Calvino está dizendo, ao olhar então a igreja romana, a gente não percebe essas marcas, e a gente não pode dizer então que existe ali de fato uma igreja cristã. Veja então que ele ainda vai dizer o seguinte, olha, será vigário de Cristo quem, perseguindo o evangelho com furiosas arremetidas, se professa abertamente ser o anticristo? Será sucessor de Pedro quem, a demolir tudo quanto Pedro edificou, investe com ferro e fogo? Será cabeça da igreja aquele que esmiuça e despedaça, desmembrando-a da única e verdadeira cabeça, Cristo? Admitamos que Roma outrora fora a mãe de todas as igrejas, mas desde que começou a ser a sede do anticristo, deixou de ser o que fora antes. Tá? Além disso tudo, nós podemos mencionar aqui, pelo menos mais 2 autores, a gente não vai ter tempo de mencionar tudo que eles falam. Um deles, então, é François Turretini, que é um pouco mais recente do que Calvino. Ele vai dizer assim, olha, negamos que ela, a igreja romana, pode ser chamada de cristã e apostólica, mas anticristã e apóstata. Turretini vai dizer, a marca própria e essencial da verdadeira igreja não é outra senão a doutrina que é de conformidade com a palavra de Deus. Isso é mais claro do que a luz do meio-dia, com base numa comparação instituída entre ambas, que a doutrina da igreja romana, em muitos artigos muito importantes, é absolutamente oposta às Escrituras, conforme nós vimos aqui em outras ocasiões. Tá? Ele tem outras citações no livro de sistemática dele, mas a gente não vai ter tempo aqui para mencionar. Um outro autor reformado, que os irmãos devem conhecer, que é Hermann Bavinck, na sua dogmática, ele fala também a respeito disso. Ele vai dizer, nem de acordo com a Escritura, nem de acordo com a tradição, Pedro jamais deu sequer uma mínima indicação de que o bispo de Roma seria seu único sucessor verdadeiro. Depois de tudo o que foi dito anteriormente, não temos mais necessidade de argumentar que esse sistema papal se baseia em um fundamento não escriturístico, tá? Então, Bavinck é um pouquinho mais recente, tá? Também fala a respeito disso, tá? Então, só para a gente finalizar, algumas considerações finais, Então, eu fiz aqui uma comparação entre aquilo que o papado menciona, e também a palavra de Deus. Então, por exemplo, quando a gente pensa ali sobre a cabeça da igreja, o que o papado vai dizer? Ele vai dizer exatamente isso, que o Papa é essa cabeça visível da igreja. Mas o que a palavra de Deus diz? Quem é o cabeça da igreja? Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Nós vimos isso aqui agora há pouco, Então, a igreja romana vai dizer que o fundamento da igreja é Pedro. Então, a rocha lá de Mateus 16 é o próprio apóstolo Pedro. Mas o que nós vamos dizer a respeito disso, Quem é o fundamento da igreja? Cristo, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tá? Essa é a pedra, esse é o fundamento da igreja, tá? Quando a gente pensa então no primado, o que Roma vai dizer? Roma vai dizer que o Papa tem jurisdição universal. Quando a gente olha então para a palavra de Deus, a gente percebe então uma liderança colegiada, Então, por exemplo, a igreja presbiteriana tem o colégio de presbíteros, o presbitério também é um colégio de presbíteros, o sínodo e também o Supremo Concílio. Tudo isso são decisões que nós chamamos de decisões colegiadas, ou decisões conciliares, de um concílio. Então, não é uma só pessoa que está determinando o que vai acontecer, mas é um concílio inteiro que está tomando essas decisões. Então, a autoridade na igreja de Roma está sobre quem? Sobre o magistério. Vimos na semana passada que é o magistério que interpreta a palavra de Deus, E ele tem autoridade, então, a respeito disso também. Mas para nós vemos que a Escritura, ela tem a palavra final, É a Bíblia, então, que determina o que de fato nós cremos em última instância.
Ainda que nós subscrevemos a confissão de fé, os catecismos, ainda que nós lemos aqui, por exemplo, o catecismo de Heidelberg, ainda que nós temos as decisões do Supremo Concílio, por aí vai, todas essas coisas podem ser revistas à luz da palavra de Deus. Assim como o Supremo Concílio, por exemplo, já mudou as suas decisões à luz da palavra de Deus, foram reformadas, foram inclusive algumas delas anuladas, porque foram contrárias à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela permanece firme, ela é suprema, como única regra de fé, infalível para cada um de nós. Quando nós pensamos, então, na infalibilidade, eles dizem, o Papa, então, é infalível quando ele fala da cadeira. Mas para nós, o que é infalível? Somente a palavra de Deus é infalível. Né? Mesmo os nossos documentos, mesmo as nossas decisões conciliares, elas são passíveis de reforma e de anulação, mas a palavra de Deus, ela permanece firme até o fim. Quando a gente pensa então na salvação, no governo e na unidade da igreja, Roma vai dizer então que a igreja, ela media então a fé dos fiéis com o próprio Deus. Mas o que a Bíblia afirma para nós? Somente Cristo é o único mediador. A igreja presbiteriana não media a sua salvação. Quem media é Cristo, né? Somente por meio de Cristo nós podemos ser salvos. Nenhum pastor vai levar você para o céu. Ninguém vai conduzir você para o céu, né? Somente Cristo, então, pode garantir a sua e a minha salvação. No que diz respeito à unidade da igreja, o que é que Roma vai dizer? A unidade da igreja, ela está baseada na submissão ao Papa. Se você não se submete ao Papa, se você não está, então, debaixo desse guarda-chuva papal, você está fora, então, da igreja verdadeira, né? E você está correndo sérios riscos de não ter a sua salvação garantida. O que a Bíblia fala a respeito da unidade? Ela fala da unidade na verdade. Então, nós somos unidos na verdade, tá? É isso que a Bíblia diz para nós. No que diz respeito ao governo, que a gente vê uma hierarquia de pirâmide, o que a gente vê pela palavra de Deus é a pluralidade dos presbíteros, né? Então, os presbíteros trabalham, cada um, então, dentro dessa perspectiva, então, de pluralidade. O que a Igreja Católica fala sobre a tradição? Ela tem o mesmo pé de igualdade da palavra de Deus, né? O que nós pensamos sobre as tradições? Ela é julgada, então, a partir da Escritura, tá? Volto a dizer, embora a tradição sirva para nós como regra de fé, e muitas vezes nós aplicamos de fato a confissão de fé às nossas vidas, as decisões do Supremo Concílio são válidas para o âmbito então da igreja presbiteriana, mas elas não estão em pé de igualdade à palavra de Deus. Tá? Elas podem ser revistas, elas podem ser reformadas, elas podem ser anuladas, tá? De acordo, então, com a palavra de Deus. Elas precisam ser julgadas à luz da Escritura. E o que diz respeito, então, à salvação? Nós falamos sobre isso na semana passada, né? Para Roma, então, a salvação está ligada à igreja de Roma. Para a palavra de Deus, a salvação está ligada a Cristo. Então, somente a Cristo, tá? Embora nós sejamos membros de uma igreja, não é a membresia da igreja que garante a nossa salvação, tá? Embora nós devemos praticar boas obras, não são as boas obras que garantem a nossa salvação. Embora nós devemos ter os frutos da salvação, não são os méritos que nos garantem a salvação. O que garante a nossa salvação é a pessoa e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos sim ser membros da igreja, nós devemos de fato nos comportar como cristãos, devemos de fato dar frutos a respeito então da vida cristã, mas não são os méritos, não são as obras, isso é fruto de fato da nossa salvação, da nossa verdadeira conversão. Quem nos salva tão somente é o Senhor Jesus Cristo, ok? Irmãos, vou abrir aí para perguntas. Já tem uma pergunta aí que é a do João, da semana passada, né? Você pode repetir aí para nós? Você lembra da pergunta? Eu lembro, mas você lembra? Bom dia.
A pergunta era sobre a salvação, né? A questão prática, e a gente conversou sobre a questão doutrinária, teológica. Alguém que está na Igreja Católica e acredita em tudo isso, ou às vezes nem conhece, eu acredito que muitas pessoas, por experiência própria e por conversas com pessoas que também já foram da Igreja Católica, eu falei semana passada que o que a gente aprendeu aqui nesses 2 dias, muita gente que está na Igreja Católica nem sabe sobre isso, mas eu queria saber como é que fica a questão prática, né, de alguém que está dentro disso daí e talvez nunca também pôde ouvir o Evangelho e morreu na Igreja Católica, ou pessoas vivas ainda que continuam nisso daí. Como é que a pessoa que, mesmo dentro disso daí, ela não vai ser salva, morreu e não foi salva? A pergunta é mais ou menos nessa linha. Eu quero responder fazendo 3 considerações para a nossa reflexão. Porque às vezes você tentar bater o martelo sobre a salvação das pessoas é algo extremamente complicado e eu não quero me arriscar nisso daí. Mas eu quero fazer 3 considerações importantes. A primeira delas é a própria ideia da teologia católica sobre a salvação. Então veja, nós não tivemos tempo aqui, como eu falei, né, só um panorama. Mas se você estudar a fundo, né, a própria doutrina católica, você vai perceber claramente que em nenhum momento eles afirmam a certeza como nós afirmamos da salvação, exatamente por causa da ideia que eles têm da justificação pela fé, que é diferente da nossa. Tá? Então a ideia é a seguinte: ninguém está garantido dizer, olha, pode bater o martelo aí que fulano de tal é salvo. Tudo isso vai decorrer da própria vida que o indivíduo está levando aí. Daí que surge a ideia do purgatório, né? A ideia do purgatório vem exatamente disso daí. Então ninguém, dentro da teologia católica, pode dizer claramente, olha, eu sou salvo e pronto, né? Eu creio na fé em Cristo e isso é suficiente. Você precisa praticar as boas obras, você precisa então seguir esses caminhos aí. Né? Então não tem algo garantido 100%. Tá? Algumas decisões recentes, inclusive, ao que tudo indica, o catolicismo inclusive está se abrindo para uma ideia de uma salvação universal. Em que sentido, irmãos? Então eles estão dizendo o seguinte, olha, ainda que a pessoa não conheça o catolicismo, ou ela não conheça o evangelho propriamente dito, né, aquela ideia que muitas pessoas têm, né, ainda que ela não conheça o evangelho, ela não saiba a respeito de Cristo, ela pode ser salva mediante as obras que ela praticou, mesmo sem conhecer a Cristo. E muitos crentes têm essa ideia, né? De que o camarada que está lá no fim do mundo, lá naquela região lá, que ele nunca ouviu pregar o Evangelho, está lá no meio do mato, aquele índio lá inocente, né? Tem muitos crentes que acreditam que aquele índio vai ser salvo por inocência, né? Porque ele não ouviu o Evangelho, então ele vai ser salvo. Tem gente que acredita nisso. Então, o catolicismo tem se aberto também para essa ideia de que é possível alguém ser salvo sem ouvir o Evangelho a partir, então, da maneira como essa pessoa viveu, à luz do que ela viveu a sua vida. Né? Se ela for um bom marido, uma boa esposa, bom filho, fez tudo certinho, há essa possibilidade. Então, esse é o primeiro ponto. Dentro da fé católica, dentro do catolicismo, não existe, de fato, essa ideia 100% de que alguém realmente pode ser salvo simplesmente por crer em Jesus, como os reformadores entenderam. A segunda consideração que a gente precisa fazer é a seguinte: o que é a salvação para nós, quando a gente pensa na salvação? Sim, mas nós precisamos conhecer o quê? Não é a verdade? Alguém pode ser salvo no engano? Alguém pode ser salvo sem de fato descobrir, sem de fato entender o que é a fé cristã, o que é o sacrifício de Cristo,
o porquê Cristo de fato morreu, sem entender profundamente, né, e sem ter esse entendimento a respeito então da obra salvadora de Cristo. Então isso é algo que nós precisamos pensar. Será que alguém pode ser salvo no engano, seja no catolicismo, seja em qualquer outro tipo de religião não cristã, até mesmo dentro da igreja chamada igreja evangélica? Será que alguém pode ser salvo, de fato, sem conhecer a verdade que é Cristo? Então é algo que a gente precisa pensar e a gente precisa, de fato, refletir a respeito disso, né? Como é que alguém vai conhecer ou como é que alguém vai receber o caminho da salvação sem saber qual é o caminho da salvação, sem saber que é Cristo que realmente salva? Uma terceira consideração, irmãos, que a gente precisa fazer dentro disso, é aquela ideia, muitas vezes, que nós temos, né? E às vezes a gente pode, de fato, cair nesse erro, sob todos os aspectos, de acharmos, então, de que as boas obras salvam. Querendo ou não, a gente sempre tem que lidar com isso, até mesmo quando a gente está frequentando uma igreja reformada, uma igreja presbiteriana, por exemplo. Às vezes nós pensamos que a salvação se dá porque nós somos pessoas legais, porque estamos aqui num domingo pela manhã, né, estamos aqui cumprindo os nossos deveres, somos bons crentes, somos pessoas honestas diante de Deus, nós cumprimos os nossos ritos religiosos, né, nós estamos aqui na escola dominical, no culto à noite, eu não bebo, eu não fumo, né? Eu não faço nada de errado, eu não sou como aquele ímpio lá do meu trabalho, eu sou fiel à minha esposa, sou bom pai, sou uma boa esposa, sou uma pessoa honesta, né? Não roubo o dinheiro de ninguém, né? A pessoa devolve o dinheiro a mais no troco, eu devolvo, né? Eu não entro na vaga de deficiente se eu não sou deficiente, né? Eu não faço nada disso, eu sou uma pessoa honesta com as coisas que eu realizo, né? Com a minha vida, eu conduzo a minha vida de maneira honesta. Então nós podemos, às vezes, sermos tentados a achar que as práticas que nós temos é, de fato, a garantia da nossa salvação, não é? Então, às vezes, a gente passa por isso, né? Quando a gente, às vezes, está mal espiritualmente, às vezes a gente não tem vontade de orar, não é? A gente não tem vontade de ler a Bíblia. De vez em quando a gente está meio revoltado com a vida, né? Querendo querendo se vingar dos nossos inimigos. A gente até, às vezes, nem se considera, né? Nem acha que a gente, de fato, é salvo, né? Porque, às vezes, nós estamos num poço tão fundo, né? Que a gente chega até mesmo a duvidar da nossa salvação. Então percebam, muitas vezes a gente pensa também isso no que diz respeito a toda e qualquer religião, né? Nós pensamos que as pessoas estão salvas simplesmente porque elas cumprem fielmente ou elas estão caminhando fielmente dentro daquela perspectiva religiosa, seja ela qual for, até mesmo dentro da igreja, a chamada da igreja cristã ou a igreja reformada. Mas o que de fato nos salva é Cristo. A obra é de Cristo, né? Embora nós tenhamos que fazer boas obras, elas são resultado da nossa salvação, mas elas não são a garantia da nossa salvação. Embora nós tenhamos que ser crentes fiéis a Deus, frequentar a escola dominical, frequentar os cultos, ser pessoas honestas, bons pais, boas esposas, bons filhos, pessoas ilibadas dentro da sociedade, embora nós tenhamos que fazer tudo isso de fato porque nós somos cristãos, não é isso que é a garantia da nossa salvação. O fundamento da nossa salvação é única e exclusivamente o Senhor Jesus Cristo. Nada pode ser acrescentado à obra de Cristo. Absolutamente nada. Porque ela é perfeita, tá? Você já visitou uma casa, foi feita, e você fala, essa casa aqui é perfeita. Não tem nada para mudar aqui nessa casa. Nenhuma posição das janelas, nenhuma porta, nada, o piso, nada eu tiro dessa casa. É a obra de Cristo. Nada dele pode ser reformado e pode ser refeito, ser tirado ou ser acrescentado. Absolutamente nada. Tá? A obra dele é completa, única e perfeita eternamente. Então, dentro disso, a gente também precisa se perguntar se nós não estamos colocando essas pessoas
especificamente aqueles que frequentam a Igreja Católica, nesse patamar, pensando exatamente isso. Não, eles estão lá, mas eles estão cumprindo direitinho, eles estão fazendo tudo certinho, né? Eles cumprem todos os rituais da maneira correta, eles seguem lá a religião de maneira correta. Porque senão, irmãos, se nós começarmos a acreditar nisso, nós vamos começar, de alguma maneira, a acreditar que é possível ser salvo por obras. Né? E isso é muito perigoso, seja nessa perspectiva que eu estou mencionando do catolicismo, seja também na perspectiva nossa. Né? Se nós começarmos a achar que, porque nós fazemos as coisas certinhas, nós somos salvos, nós estamos começando a não entender corretamente o Evangelho de Cristo. Tá? Lembra que os Gálatas, eles queriam guardar a lei de Moisés. Né? Eles não estavam inventando algo novo. Eles queriam simplesmente dizer, não, a gente quer guardar a lei de Moisés. E o apóstolo Paulo falou, não, vocês não vão voltar para isso não. Né? Vocês não vão voltar para essa escravidão de novo, não. Vocês foram libertados por Cristo. Né? Mas eles queriam voltar a guardar a lei de Moisés. Aí você pensa assim, qual o problema, né? A lei de Moisés é tão boa, né? A lei não foi dada por Deus, tão maravilhosa isso, né? Mas aqueles irmãos em Gálatas estavam se tornando legalistas, né? E muitas vezes nós corremos esse mesmo perigo aí, tá? De nos tornarmos legalistas, moralistas, achando assim, não, basta você fazer a coisa certa que você está garantindo a sua salvação. Tá? E não é isso que a palavra de Deus diz para nós. O presbítero Eduardo e depois ali a Amanda. Se fosse reunião de presbitério, a Amanda tinha que falar primeiro, viu, Eduardo? Pastor, ainda dentro dessa palavra aí que o João... essa pergunta, né? Uma vez eu vi uma pastoral do pastor Augusto Nicodemos, que eu achei assim, muito interessante, eu acho que serve muito para a nossa reflexão. Ele falou o seguinte, nós podemos julgar as pessoas? Essa foi a pergunta que ele fez, né? Ele falou que sim, que não é nenhum problema nós, por exemplo, estudarmos os equívocos teológicos, doutrinários de outras religiões. Isso não tem nenhum problema. Só que aí ele complementou com uma frase que eu achei extraordinária. Ele falou, o problema não é fazer essa avaliação. O problema é quando você julga sem tirar a trava dos seus próprios olhos. O que ele diz com isso? O que adianta nós termos uma excelente doutrina se nós não perdoamos a quem nos ofende? Uma teologia maravilhosa se nós não controlamos a nossa língua? Somos irascíveis, aí ele foi falando egoístas, vaidosos, e aí isso me trouxe a reflexão, né? Tiago diz que a fé sem obras ela é morta, né? E aí, às vezes, a gente precisa, claro, entender os equívocos de outras religiões, de outras doutrinas, é perfeito, não tem nenhum problema. Mas será que a nossa fé é uma fé verdadeira? Porque aí nós entramos num erro muito maior, talvez, do que a própria igreja, que tem equívocos doutrinários. Às vezes, a gente acha que tem fé verdadeira, mas essa fé não produz em nós arrependimento, um coração compassivo, e aí o problema o que o João falou é interessante, né? As pessoas que estão lá, muitas vezes elas nem conhecem. Agora nós incorremos num erro muito maior, porque nós conhecemos e isso não gera em nós transformação. Então, eu achei, para nossa reflexão, muito interessante essa palavra que ele deu, né? Ok, obrigado, Luiz Eduardo. Amanda, lá ao fundo. Sobre o ponto continuando com o que o João estava dizendo sobre a salvação, também, se minha opinião estiver errada, também quero que seja corrigida. Acho que o grande ponto sobre a salvação dos católicos no que se baseia a salvação pelo que a igreja prega para eles, né?
Pode ser até possível, assim, a Bíblia está lá, pode ser que o sacerdote lá, ele leia, porventura, os textos bíblicos, e se não se aprofundar muito, a pessoa até receba a palavra verdadeira do Senhor, creia na salvação pela fé no Senhor, e nem ouça as coisas que eles dizem que faz a pessoa se perder da verdadeira salvação em Cristo. E aí Deus pode salvar como pode salvar se a pessoa tropeçar numa Bíblia ali, porque é pela palavra que nós conhecemos Cristo, né? Mas enquanto a salvação lá for pregada, que não é a salvação por Cristo, for por meio da igreja, louvando a igreja e tudo que a pessoa tem que fazer, é complicado a gente achar que vai ser normal a pessoa conhecer a Cristo ali. Porventura pode ser que sim, então é muito incerta a salvação, claro, como que o senhor falou, né? A salvação pertence ao Senhor, não a nós. Mas até o ladrão da cruz, que ele não conhecia muito sobre doutrina, provavelmente, não teve muitas explicações sobre o pecado, sobre a obra do Senhor, mas ele ali viu que era o Filho de Deus, creu e ele foi salvo. Então, às vezes a gente pode estar pensando que muita coisa é necessária a pessoa conhecer para a salvação, mas o Senhor recebe o simples também, a fé verdadeira na obra de Cristo salva. Agora, quem vai conhecer se a pessoa crê nisso é realmente onde está depositado o coração dela, só o Senhor verdadeiramente vai saber. O desafio sempre é o mesmo, irmãos, é aproximar-se das pessoas, conhecer aquilo que essas pessoas pensam a respeito da salvação, da justificação pela fé, o que essas pessoas pensam sobre Cristo, né? E de repente a gente pode ter surpresas de que essas pessoas elas não acreditam em nada disso. Então talvez o momento de dizer para essas pessoas: olha, então você deve sair daí, você deve sair dessa religião, dessa igreja, você deve abandonar esse local aí, porque esse local ele está pregando algo que você não acredita. Se você de fato entende que isso não é dessa forma, então o seu papel, né, é de fato procurar uma igreja verdadeira. Uma igreja que se aproxima, lógico, toda igreja tem dificuldade, todas as igrejas têm problemas, mas procurar aquela igreja que pelo menos tenha aquelas marcas que nós consideramos como sendo marcas essenciais para uma igreja verdadeira. Então, o papel, o nosso dever, irmão, sempre é o mesmo, é de se aproximar dessas pessoas, a fim de conhecer o que elas pensam a respeito da religião que elas frequentam, e para que a gente possa, então, de maneira amorosa, mas também de maneira clara, trazer entendimento a essas pessoas para que elas possam compreender realmente a verdade do Evangelho, para que elas possam ter noção, de fato, do que elas estão vivenciando. Então, a ideia não é simplesmente chegar lá, apontar e dizer, olha, é isso e pronto, acabou, mas é, de fato, tentar caminhar com essas pessoas à luz da palavra de Deus para que elas tenham um entendimento claro a respeito do Evangelho, seja para qualquer uma dessas pessoas que nós encontramos por aí. Existe aqui um fenômeno, só para a gente finalizar, se não tivermos mais nenhuma pergunta, mas existe um fenômeno hoje, irmãos, de, inclusive, protestantes que têm voltado para o catolicismo. Tá? Aí você pergunta, pastor, mas por que isso tem acontecido? Veja bem, uma das questões que tem levado exatamente esse retorno, inclusive nós tivemos um pastor da nossa denominação que fez isso, ele saiu da nossa denominação e voltou para o catolicismo, Uma das coisas que tem levado as pessoas a essas decisões é exatamente o fato de que, não estou falando isso como sendo um benefício, mas o fato de que a Igreja Católica tem se mantido nas tradições, ela não tem se aberto a novos movimentos, ela tem mantido as suas posições firmes, enquanto que muitas vezes na igreja evangélica, na igreja protestante, as igrejas protestantes estão abandonando as suas tradições, estão abandonando as suas confissões, inclusive dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lamentavelmente.
Tá? Pastores que têm abandonado a confessionalidade e têm abraçado outros movimentos, tá? Para que e isso tem contribuído para que as pessoas, infelizmente, estão retornando ao catolicismo. Buscando o quê? Buscando isso, uma doutrina sólida, né? Uma tradição, essa questão toda, né? Enquanto, infelizmente, do protestantismo, né? Até mesmo dentro das igrejas históricas, as igrejas históricas estão abandonando, colocando para fora as suas tradições e a sua confessionalidade. Lamentavelmente, né? Isso deve nos chamar a atenção, porque isso de fato tem acontecido, né? Não de maneira pontual, né? Mas muitas vezes tem acontecido de maneira recorrente, tá? Pessoas que têm retornado ao catolicismo por causa disso. Nossa irmã Ivane Gouveia quer falar ali. Espera aí, Ivane, que vai chegar um microfone aí para a senhora. É uma colocação, pastor, que talvez a gente se confunda no meio de todas essas coisas, é que quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e essas coisas são adicionais, né? E ninguém vai ao Pai senão por mim, isso é salvação. Tudo que você faz nesse caminho, com essa palavra, que é a verdade, e na sua vida, isso é obra. E obra é responsável por galardão e não por salvação. Essa diferença tem que ficar muito clara na nossa cabeça, porque aí fica mais fácil responder a uma questão dessa. Na igreja católica, seja qualquer uma dessas, ele vai ser salvo? Bom, qual é a base da salvação? É Cristo, como caminho, verdade e vida. O que ele vai fazer? Ele é um bom homem, é um bom pai, é uma boa mãe. Isso aí é questão de galardão, não é questão de salvação. Isso. Então, é por isso que o ponto é doutrinário, é teológico. Teológico. Não tem a ver com uma prática. Absolutamente teológico. E para a gente também esclarecer. Não é o que a gente faz que vai nos levar a Deus. Não, isso vai ser aquilo que vai ser depois. No julgamento, o galardão que você vai receber. Não é a salvação. E o galardão vem da salvação. Aquele que é salvo vai ter o galardão. Mas ele precisa passar pelo caminho, pela verdade e pela vida, que é Cristo, né? Ainda dentro do que a Amanda falou sobre salvação, eu penso que há salvação no engano. Por quê? Porque quando há iluminação do Espírito Santo sobre alguém, e aí vai entrar num outro assunto que é a eleição, que é um ponto mais comprido, a pessoa que é iluminada ali onde ela está pelo Espírito Santo, ela não fica ali, porque ela vai começar a entender que ela sozinha, a gente tem vários relatos de conversões do qual o Espírito Santo foi ali, iluminou a pessoa, e ontem mesmo, numa atividade da SAF, a preletora contou que ela era muito católica, e ela estava dentro do quarto dela sozinha, e ali mesmo no quarto ela teve esse desejo de entender que Deus era esse, como é que era esse Deus. Então, esse desejo partiu dela mesma? Eu imagino que não. Esse desejo parte do próprio Espírito Santo que nos toca, e a partir desse toque, você busca outros meios para entender essa situação que levantou ali. Então, eu imagino que a salvação ela pode ocorrer no engano, ou seja, você está numa igreja onde não é pregado teologicamente a verdade, uma doutrina, às vezes, errada, incoerente, mas o Espírito Santo faz a obra a partir disso, né, e transforma o coração da pessoa. E eu imagino que ali ela não fica. Ali, com certeza, quando ela é iluminada pelo Espírito, ela não fica. E relatos de missionários dos quais uma tribo lá no meio do nada, que não se tinham pessoas comuns, como um missionário e tal, lá mesmo nessa tribo houve uma situação em que o próprio Deus trouxe ele para aquela tribo, e a tribo se despertou para saber quem era o Deus Supremo. E esse missionário foi chamado, durante um ano ele resistiu, até que ele respondeu a esse chamado, e ao chegar, depois de toda a preparação para pregar o evangelho nessa tribo, no meio do caminho, ele encontrou
alguém da tribo, que falou assim: nós estávamos esperando isso há mais de um ano. Então, Deus é o Deus que salva, independente de você ter ou não uma doutrina teologicamente correta, e isso vai de encontro à pergunta que o João fez. Se as pessoas que estavam ali morreram no engano, então, há aqueles a quem Deus predestinou, né? E aquele a quem Ele separou, Ele vai salvar, independente de onde ele está, onde ele esteja, mas Ele vai trazer para a verdade que é Cristo, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, vamos orar então. Vou chamar a nossa irmã Ana Carolina, ela vai nos conduzir em alguns cantos, mas nós vamos orar mesmo assentados. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez nesta hora. Colocamos mais uma vez diante do Senhor tudo aquilo que nós ouvimos nesta manhã. Pedimos a tua graça, a tua direção, Senhor, o entendimento que vem do Senhor, para que essas verdades, ó Deus, também nos ajude a alcançarmos aquelas pessoas que ainda não colocaram a sua confiança totalmente em Jesus Cristo. Assim, Senhor, nós oramos e te bendizemos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.